As Olimpíadas prometem muito. A gente até imaginava que algumas modalidades não iriam participar e, de repente, parece que vem coisa nova por aí. Agora, nós vamos conversar com o Gentil Linhares, que é praticante de patins aqui dentro da nossa capital. Mas eu quero que ele converse comigo e eu estava curiosa e estava conversando com ele agora há pouco nos bastidores. E eu tô naquela, vai ou não vai para as Olimpíadas? Por que será que vai ou por que será que não vai? Né? A gente quer saber, vou bater um papo com ele. Andar de patins, na verdade, é tendência esportiva. E claro que nós temos muita gente que ama andar de patins. Me parece que o Zan gosta também. O Zan? Parece que o Zan também gosta de patinar, não sei. Mas pelo menos de correr eu sei que ele gosta. E nós vamos conversar então com o Gentil Linhares, porque o esporte tem crescido muito dentro da nossa capital. Há uns anos atrás, não muitos anos atrás, a gente só ouvia falar muito pouco do futebol. Graças a Deus, de uns anos para cá, a gente tem observado que as pessoas têm se dedicado um pouquinho mais com outros tipos de modalidades de esporte. E já nós vamos falar sobre um outro esporte também, ainda hoje no programa. Então vem comigo, porque ele está aqui, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Como é bom a gente poder falar de patins no Piauí. E você com uma camisa maravilhosa. Da nossa equipe aqui do Patins Piauí, aqui Teresina. Na verdade, a gente tem hoje mais de 18 grupos no estado todo. Então, nós vamos ter aí atletas desde Parnaíba até Corrente. Diversos grupos. Hoje no Piauí tem em torno de 2.500 patinadores. Mentira. Dentre esses, mais ou menos uns 100 a 150 participam de competições. Tivemos esse ano 5 competições estaduais. Próximo ano vai retornar as competições nacionais para cá. Agora sim, tem muitas modalidades. A grande maioria pensa que é só corrida, só não. Mas existem modalidades de freestyle, que são manobras de cones, que são feitas mais em quadras. Existe patinação de velocidade, existe urban. Fizemos agora uma participação da primeira vez no Nordeste, na verdade no Brasil, uma prova realmente aqui no Nordeste, junto com a corrida de rua. Tivemos uma corrida de patins que aconteceu agora na Marechal. Então, assim, nós estamos aí em trabalho no restante com o Brasil para a gente transformar realmente a patinação como esporte. Pronto, eu queria que os meninos deixassem a gente na câmera aberta para a gente mostrar os patins e a gente bater esse papo aqui bem legal, para ele me explicar um pouquinho melhor a respeito dessas modalidades aí. E eu estava agora há pouco conversando com você e eu estou super curiosa. Os patins vai ou não vai para as Olimpíadas? Então, assim, hoje a gente não tem essa definição realmente em relação. Eu sei que temos Pan-Americano de patinação tradicional, que é a patinação artística. Temos aí aos Olimpíadas de Inverno, tem aquela patinação artística também, e tem a patinação de velocidade no gelo, enquanto que os holandeses são os representantes mundiais. Agora, falta só um pouco mais de organização das nossas federações, onde aos poucos eu acredito que em pouco tempo nós vamos estar aí com muitas modalidades, assim como o skate, como o freestyle da BMX entrar. Agora eu pergunto para você, quando o assunto é prática, sim, né, de patins, a gente tem feras aqui? Se for para incluir nas Olimpíadas, a gente já tem gente para representar bem o Piauí? Então, no Piauí, as modalidades em que os piauienses são fortes são patinação freestyle e o street e tudo mais. O que é a patinação freestyle? São manobras de cone, manobras de freios, saltos. Nós temos atletas aqui que pulam sem rampa 1,30 m, 1,40 m. Sem rampa, você vem parado e salta. Temos aí também uma turma muito boa de velocidade, mas nós já tivemos mais de 16 piauienses no ranking nacional de patinação freestyle. Em 2014 eu fui o número 1 de uma das modalidades do Brasil e nós tivemos mais 16 entre os 10 melhores. Então, assim, o Piauí tem muito potencial para patinação. Aos poucos nós vamos desenvolvendo isso por meio do Patins Piauí, por meio de parcerias com o Brasil todo, como a Brasil Slalom Series. E aos poucos eu acredito que a gente vai ter muitos atletas ainda para representar o Piauí do mundo afora. Agora, Linhares, me diz uma coisa, aqui no Piauí nós temos mais homens praticando ou mais mulheres? A maioria, hoje a grande maioria, na verdade eu não diria nem pela questão de sexo, é até uma característica diferente, que é pessoas acima de 30 a 35 anos. Menino, que é justamente quem andava nos anos 90. Sim, a galera que era apaixonada. Exatamente. Inclusive, a gente tocou nesse assunto aqui no programa. Inclusive, eu quero dizer para você que está assistindo, olha aí que interessante. Aí aonde? Isso aqui é na Poticabana. Na Poticabana. Aí hoje nós temos grupos, encontros fixos na Poticabana, onde a gente tem aulas gratuitas toda segunda e quarta. Que lá legal. Para quem quer aprender. Temos encontros também no Parque da Cidadania.
Na verdade, hoje, Lagoas do Mucambinho, Lagoas do Norte, todos os parques de Teresina, e isso fora das outras cidades do Piauí, onde também os grupos se encontram. Por exemplo, nesse caso aí, a gente está vendo a patinação com rodinhas... Essa não é de 4, no caso, Sim, que são patins para você andar na rua, urban, a grande maioria eles andam assim, porque eles têm mais possibilidades de fazer saltos, passar obstáculos e tudo mais. Até para dançar, também, ele é mais interessante, né? A única característica que faz, por exemplo, no freestyle da dança e tudo mais, é que as rodas do meio vão ser maiores que as da ponta para facilitar giros. Então, assim, tem umas características que vai mexendo no patins de acordo com o uso. Você falou dos anos 90, esse daqui foi 80, a pedido. 90. Eu tinha um branco com a roda verde-limão. Extremamente triste por não ter guardado, mas eu sou daquelas que me desprendo muito fácil das coisas de bens materiais, acabei doando. Então, mas, assim... é muito legal. Esse modelo aqui, ele já é justamente para aquela recreação, para quem quer fazer realmente danças, o break, fazer mais uma questão mais de diversão. Existe sim a modalidade tradicional de patinação artística e existe também manobras até em pistas de skate com esse tipo de patins. Interessante, eu imaginava que a rodinha de 4 assim, né, não fosse ideal para dança, mas sim, né? Agora vai depender muito. O que é que acontece? Desse modelo para esses outros, o que vai diferenciar principalmente é o centro de gravidade. Então tem muita gente que diz assim, crianças, por exemplo, o pai chega lá procurando nosso grupo e diz, qual o melhor patins para me indicar para o meu filho que está começando? E às vezes o pessoal indica esse tradicional por achar que por ele estar as 4 rodas é mais fácil de se equilibrar. E na verdade não é assim. Todos têm suas especificidades, mas o tradicional, ele tem uma questão do centro de gravidade ser mais para trás e é mais fácil você cair de costas. Então, o outro aqui, você vê que ele passa. Então, quando você equilibra, tem mais facilidade. Então, não tem essa de dizer qual o melhor patins para começar. É você que vai se adaptar melhor. Agora, sim, como um bom patinador, eu queria que você me falasse para quem está em casa, quando vai comprar o patins para uma criança ou até mesmo para um adulto, muitas pessoas dizem, olha, compra um pouquinho maior. Vamos falar sobre isso, porque isso é algo que vive na cabeça das pessoas. É verdade. Né? O que é que acontece? Vai depender do uso. Na grande maioria das vezes, você vai ver pessoas dizendo, compre 2 números maiores e tudo mais. Sim. Não. No caso de uma criança, a maioria, até o pé 36, você pode pegar patins reguláveis de até 4 tamanhos. Sim. Então, se ela calça ali 32, você pega um 33, 36, que aí você vai ter uma margem maior e ele regula e não vai comprometer a patinação da criança. No caso de adulto, não. Você vai pegar o patins mais próximo da sua numeração. Se você for realmente usar para competição, vai chegar um caso de você pegar até um patins menor do que o seu pé. Porque como ele é uma espuma e você precisa de desempenho, como é o caso de um freestyle, no caso você vai fazer manobras de ponta de patins, você vai fazer outras posições, vai acabar que quanto mais você usa, a espuma vai ceder. Então o patins vai ficar mais folgado. Então você tem que usar ele mais justo. Vai dar com isso, a questão do tamanho do patins vai de acordo com o que você deseja fazer no patins. Se eu quero andar uma vez na semana e eu quero só fazer uma recreação, então você pega o seu tamanho para um maior. Só para dar mais conforto, você vai calçar uma vez na vida, tudo mais, ok. Agora, se você realmente pretende andar muito, aí é buscar uma ajuda, buscar nossos grupos, para que a gente dê uma orientação de acordo com o seu uso. Hoje, o point do patins é na Poticabana? Toda segunda e quarta, de 7 às 9 da noite, lá nossos principais encontros com aulas gratuitas, o pessoal que treina para competir. Aí muitas vezes acontece do pai chegar com a criança e estar lá, ou muitas vezes o pai leva a criança para andar, aí vê o pessoal mais velho andando. Lá a gente tem alunos de 60 anos. Nossa, que começaram a andar tem 2 anos, tem 1 ano. Então, assim, eles olham, vê a galera andando e dizem, por que é que eu não volto a andar? Ou por que eu não começo a andar? E extremamente aí, gostoso, né? E bom recordar, viver momentos especiais assim. Agora, sim, a questão do aprender, tem idade? Não, nós temos aí pessoas aqui em Teresina que começaram desde 2, 3 anos de idade. Opa! Pequenininho ali, começando os primeiros passos com o pai. E temos casos também de pessoas começando com 60 anos. Agora, eu tô super triste, porque também nós vamos falar de piso. Pronto. Vamos falar de piso, porque é muito importante a gente tocar nesse assunto. Por exemplo, os skates que aqui estão, a gente tem que ter muito cuidado e orientar aquelas pessoas que querem praticar, na verdade, essas modalidades. Sim.
O piso também influencia? Muito, ou seja, cada tipo de piso vai ter, por exemplo, um tipo de roda. O tipo de roda mais macias para asfaltos, para pisos um pouco irregulares, para ele vibrar menos. Seria como se fosse um pneu da bike um pouco mais cheio ou um pouco mais murcho. Questão de asfalto, por exemplo, Puticabana hoje está um pouco desgastado, vai precisar de um pouco mais de técnica sua para andar mais rápido. Algumas avenidas, como o pessoal gosta muito de andar na Marechal, lá é bem mais lisa, a ciclovia dá para andar tranquilo. Já na Raul Lopes não é tão indicado, apesar dela estar aberta no final de semana e tudo mais, mas o asfalto não é tão legal. Você vai precisar, por exemplo, de um patins com rodas maiores para andar com mais conforto. Então, a roda influencia diretamente no piso onde você vai andar. Muito bom. Agora vamos falar de você. Me fala de você como patinador. Tá com quanto tempo que você pratica e o que você tem de maravilhoso aí para representar o nosso estado do Piauí? Eu patino há 28 anos. Nossa. Né? Desde 94 aí que eu patino. E sempre tive ele de início como uma recreação, como criança ali buscar, juntar os amigos e brincar. E depois, quando a gente quando eu ia para a faculdade, eu ia de patins, tipo assim, eu deixava o carro em casa, meu negócio era andar de patins. E desde 2012 que a gente trabalha no Patins Piauí para transformar a patinação como esporte, fazer com que as pessoas vejam a patinação como esporte e não só como uma brincadeira. Então, de lá para cá, nós já desenvolvemos aí diversas equipes, desses 16 atletas que entraram, todos eles fizeram parte dos nossos treinamentos. Temos hoje essa questão das aulas gratuitas na Puticabana, temos passeios aí pelas ruas, muito passeios legal. em todo lugar. Quem não tiver patins? Muitas vezes na Puticabana aluga. Agora não é sempre, mas a grande tipo encontro. Essa semana nós estamos tendo os aulões gratuitos lá de férias. Então nesse sábado agora dia 17 das 4 às 8 tem aulão gratuito e tem aluguel de patins para quem não tem patins. Então, muito bom. A questão da patinação, a minha missão ultimamente na patinação nesses últimos 10 anos é fazer com que as pessoas tenham a patinação como esporte, como uma alternativa, até mesmo de transformação social, que muitas pessoas não gostam de futebol, não gostam de academia, não gostam daquilo, ou algumas pessoas estão em áreas um pouco mais complicadas e a patinação ajuda elas a se desligarem do mundo e entrar nesse mundo. Muito legal. E é bom você falar mesmo sobre essa questão de incentivar no esporte, por quê? Porque tem muitas crianças, tem muitos adultos que quando eles passam a patinar, desenvolve algo dentro de si que a gente lembra bem, eu lembro bem a minha juventude, né? Lá para os meus 13 anos, 12, 13, 14 anos, que é a autoestima. Isso. Passa uma sensação de alegria muito grande. Isso, e mais ainda de quando você faz parte de um grupo, o grupo lhe acolhe. Então, o que é que a gente vê muito lá? De pessoas que eram meio reclusas, pessoas que ficavam ali, não era tão... você vê as fotos dos nossos grupos, tem pessoas ali que eram totalmente travadas e aos poucos foi pelo esporte, por meio da patinação, se juntando a muito mais pessoas aí, se divertindo. Nossa, que legal. Agora, Gentil, gostei do nome dele, casou bem com você, extremamente gentil em todas as questões, né? Principalmente para convidar a galera para fazer essa prática esportiva que eu particularmente acho maravilhoso. Não sei se você concorda, mas como eu havia falado antes de conversar com você, o esporte tem crescido muito. As pessoas têm entendido que praticar esporte é muito bom. Isso. Que bom que chegou, porque tá recente, né? A patinação aqui no Piauí, a gente vai pegar aí de 2014 para cá, essa pegada mais como esporte. Mas a gente sempre usa na questão, por exemplo, infantil, de dizer, quer tirar as crianças da tela, pois bota eles sobre rodas, seja de bike, seja de patins, seja de skate, mas a patinação é uma ferramenta de transformaçãozinha e isso pode, ainda está começando, tem muito o que fazer. E eu fico extremamente feliz. Agora sim, vamos incentivar mais uma vez, convida a galera para não deixar de fazer a prática desse esporte maravilhoso, né? Vamos lá. Convidar todos aí que estão assistindo e tudo mais, quer entrar na patinação, pode seguir o nosso Instagram lá do grupo estadual, que é o @patinspiauí, e lá a gente divulga as aulas, divulga os encontros, competições. Então, se você quer saber sobre a patinação piauiense, tem interesse em conhecer mais sobre esse esporte, segue o nosso @patinspiauí e vamos se divertir sobre rodas. Muito bom. Antes da gente encerrar, eu queria que você chamasse a atenção também das pessoas relacionado aos cuidados, principalmente nas avenidas, em lugares bem movimentados, porque tem muita gente. Eu já cheguei a ver uma pessoa patinando nas ruas de Teresina e eu fico, meu Deus, que perigoso. Mas por quê? Eu não acredito no momento que a nossa cidade esteja preparada para receber o patins assim nas ruas. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente... Até um chamar
de oportunidade das autoridades Exatamente. começarem a pensar de forma diferenciada. Os próximos vereadores que estão chegando aí comecem a pensar no esporte de uma forma diferente, né? Exatamente. A gente sempre explica isso lá. Muitas pessoas entram na patinação dizendo, pô, meu sonho é entrar na patinação para me patinar na rua. Eu digo, pera, Vou trabalhar de patins. vamos com calma. Para você andar na rua, você tem que ser um ótimo patinador. Você tem que, não pode estar mais naquela de, como é que eu freio? Como é que eu curvo? Inseguro. Não, você tem que ter plena segurança do que você está fazendo. E mesmo assim, lembrar que mesmo que você esteja de moto, de bike, de qualquer coisa, existe o risco de você estar na rua. Então, o que é que a gente sempre recomenda? Nada de iniciante entrar na rua sem os preparos, sem treinamento. E antes de fazer qualquer experiência de rua, que participe dos nossos passeios iniciantes, que a gente pega, por exemplo, um domingo que está sem trânsito, um sábado, a gente pega um dia, um feriado e começa a inserir aos poucos quem já está mais treinado para essa vivência de rua. Então, existe sim, usar sempre capacete, é recomendado o uso de proteções, patins sempre revisado para não dar problema no meio de uma rua, certo? Mas fica claro essa ideia. Rua é para quem já domina de verdade. Muito bom. E você trouxe aqui esses patins maravilhosos. Esse daqui me recordou bem. Eu quero até que você que está assistindo aí nosso programa, que você mostre pra gente através do WhatsApp fotos do seu patins. Se você é um praticante desse esporte maravilhoso, mostre pra gente, nem que seja só para você se divertir, né, da forma recreativa, mas assim, mostra pra gente. Tem gente que provavelmente tenha aquele patins da infância ainda. Se você tem, mostra pra gente. Eu sou da época que tinha aquele patins de rodinha de plástico. Sim. Nossa, gente. Tem muita gente. A Lorena tinha um da Barbie, mas é chique. Muito chique. Muito bom. E assim, vamos mostrar as fotos, né? Se você tiver, vamos mostrar aqui no WhatsApp, vai ser muito legal. E rapaz, eu louco pra você patinar aqui no nosso estúdio, mas o nosso piso não permite. O nosso piso, infelizmente, não permite. Quem sabe, né, numa outra oportunidade, a gente venha mostrar um pouco das suas manobras. Vai ser muito legal. Será um prazer. Obrigada por você ter vindo ao programa e vamos incentivar. Seja sempre bem-vindo, tá Obrigado. bom? O Zan sabe, não sabe? Para fazer a matéria. Vamos lá, vai lá na Poticabana com os meninos, pode ser? Pode. Mostrar como é, na verdade, incentivar mais ainda as pessoas a irem para lá, principalmente nas férias. Sim. Muito obrigada. Nada, não tem mais. Instagram? @PatinsPiauí. Muito bom. @PatinsPiauí Gentil. Procura o Gentil. O cara é gentil demais. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só que legal, gente. O cara se garante. É um charme, né? No patins. Todo charmoso, todo estiloso. Gostei, viu, Gentil? Gentil, uma curiosidade. Por exemplo, quando vocês estão patinando assim, no dia a dia, quantas pessoas mais ou menos lá? Hoje, em média, de 50 a 70. É tudo isso? Nossa, que legal! Muito bom! Bora patinar, meu povo?